doenças transmitidas pela água. Agora então a gente começa a ver as doenças transmitidas pela água. Algumas doenças a gente tem a meio de veiculação que é a água, né? A água contaminada por algumas bactérias, vírus, né? Ela pode estar transmitindo doenças às pessoas da comunidade, por exemplo. Bem, a primeira doença que nós vamos hoje estar falando é a cólera. A cólera é uma doença causada por uma bactéria chamada Vibrio colérico e essa bactéria ela é transportada pela água e por alimentos contaminados, principalmente quando consumidos crus ou mal cozidos. Então, esse alimento, né, ou essa água contaminada, né, com essa bactéria, esse Vibrio colérico, ele penetra no organismo e a doença pode se manifestar em algumas horas ou até em 5 dias. Bom, basicamente, a bactéria ela adere à mucosa intestinal, produzindo uma enterotoxina que bloqueia a absorção de água e de outros eletrólitos importantes para o funcionamento do organismo. Além disso, aumenta a excreção intestinal, né, fazendo com que esse indivíduo contaminado ele apresente então diarreia aquosa e profunda, né, diarreia do tipo água de arroz, né, ele pode também apresentar vômitos, dor abdominal, né, nas formas mais graves, né, esse doente ele pode estar apresentando cãibra, né, devido à perda de potássio, pode levar a um choque hipovolêmico, né, por conta dessa desidratação, né, um comprometimento renal aí, uma acidose e até mesmo um colapso. As medidas de controle da cólera consistem na ingestão então, de água de boa qualidade, né, usar apenas água tratada, lavar os alimentos, as frutas e legumes com água tratada, né, não comer alimentos expostos ao ar, né, então ter controle de higiene, né, de dejetos de lixos, né, e no caso de água de localidades, né, comunidades onde a gente não tem essa água tratada, a gente usar os métodos aí que a gente vai estar falando futuramente no curso, que é de tratamento simples da água, como por exemplo de cloração, né, além da filtração da água. Nós temos duas doenças veiculadas pela água também, que são causadas por protozoários, né? A amebise, que a gente vai falar agora, e a giardíase. Bom, frequentemente esses protozoários eles estão no trato intestinal, onde tanto podem se passar sem causar qualquer sintomas no doente, quando pode levar à ocorrência de distúrbios severos, né, distúrbios diarreicos severos e importantes, e que são mais frequentes na mulher. Bom, a amebise, ela tem uma forma intestinal, que a gente chama a forma protozoítica, e a forma extraintestinal, que é a forma em cisto. O reservatório é o homem, né, a transmissão ocorre com alimentos contaminados, água contaminadas, né, por fezes desses portadores, contendo então os cistos amebianos maduros. Pode também ocorrer a transmissão sexual, a transmissão oro-anal, contato oro-anal. E como que ocorre isso? Né? Esse indivíduo com fezes contaminadas, né, contendo esses cistos, eles vão então estar no ambiente através das fezes desse indivíduo. Essa forma cística no ambiente, ela sobrevive a altas temperaturas, né?
A gente tem duas formas, duas doenças que são veiculadas pela água e são transmitidas por um protozoário, que é a amebise, que a gente vai estar falando agora, e a giardíase. Bom, tanto a amebise quanto a giardíase, esses protozoários, eles vivem presentes no trato intestinal, onde podem passar sem causar qualquer sintoma, como pode levar à ocorrência de distúrbios diarreicos severos. E aí, esses distúrbios, eles estão mais presentes nas mulheres. Bom, a amebise, ela tem uma forma intestinal e a forma extraintestinal. A forma intestinal é a que a gente chama de forma trofozoítica. E a forma extraintestinal é a forma de cisto, onde ele está, o cisto, ele está no ambiente e é ele que vai contaminar essas pessoas. Essa forma cística é uma forma resistente a altas temperaturas, a baixas temperaturas, e ela sobrevive no ambiente por muito tempo. O reservatório é o homem, né, dessa doença. Ela é transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes contendo esses cistos amebianos maduros. Também pode ser transmitido através da via sexual, o contato oral anal, né, transmite também esses cistos presentes nessas fezes. E aí, como que acontece, então, esse ciclo da amebise? Bom, o indivíduo portador desses cistos através das suas fezes, vai contaminar, então, o ambiente. Ocorre, então, essa ingestão desses cistos através de alimentos não lavados, contaminados, a água contaminada, né? E esses cistos, então, vão chegar ao intestino, onde ocorre, então, o desencistamento. Essa fase de desencistamento transforma, então, esse cisto na forma trofozoítica, em um trofozoito. Esse trofozoito é a forma onde ele se reproduz, né? Onde de ele vai passar aí a se multiplicar, e aí essa forma ela pode, então, migrar para outros órgãos, que são aí causando, então, os problemas mais graves da doença. A amebise ela está relacionada com as condições inadequadas de saneamento básico, né, deficiência de higiene pessoal, ambiental, determinadas práticas sexuais, como sexo anal, né, e aí a gente tem que reforçar o cuidado com a lavagem das mãos após o banheiro, né, evitar alimentos contaminados, lavar os alimentos, tratar a água, né, essas são as formas de prevenção aí da doença. Os sintomas, desconforto abdominal leve, podendo ser moderado, sangue, o muco nas fezes, diarreia aguda, pode ter o caráter sanguinolento, essa diarreia, ou mucoide, febre, calafrios, e nas formas mais graves, que como eu já falei, são as formas trofozoíticas, ela pode cair na corrente sanguínea e provocar abscesso no fígado, no pulmão, no cérebro, levando o paciente até mesmo ao óbito. Aí, novamente, as formas de prevenção da amebise, né? E a giardíase. Bom, a giardíase também é causada por um protozoário, ele atinge a porção superior do intestino, atinge adultos e crianças, o reservatório é o homem, gatos e cães. A infecção pode ser adquirida pela ingestão de água contaminada, né, com falhas no sistema de tratamento, ou águas superficiais não tratadas, ou insuficientemente tratada, como, por exemplo, só pela cloração. Por que só pela cloração? Porque nesse caso dos cistos, a cloração não é eficaz.
né? A gente sabe que essas formas de cisto, tanto da amebise quanto da giardíase, a água tem que ser passada por um filtro, né? Através da filtração é que então a gente vai conter esses cistos, né? Que são pequenos ovinhos, não são considerados ovos propriamente dito, mas eles são pequenos ovinhos no sentido de grão, né? E aí eles só vão ser embarreirados aí dessa água através da filtração. O método de cloração não tem eficácia no tratamento, porque não mata esses cistos. Esses cistos resistem a essa cloração. Bom, então aí a gente tem o ciclo da giardíase com a ingestão dos cistos, né? O cisto ele entra no organismo e ele se transforma na forma trofozoítica, né? Que é a forma onde vai se replicar, né? Onde vai se multiplicar. E tanto os cistos quanto os trofozoíticos são encontrados nas fezes desses doentes, tá? Porém, a forma trofozoítica é a forma onde eles se reproduzem e a forma cística é a forma onde infecta novos doentes, tá? A transmissão é por contaminação das mãos, ingestão de cistos, de pessoas, de dejetos de pessoas contaminadas, né? Ingestão de água contaminada, alimento contaminado e sexo também, através do sexo, a transmissão sexual também. Na giardíase, o doente pode apresentar diarreia, dor abdominal, fezes amolecidas, fadiga, né, que é o cansaço, anorexia, perda de peso, anemia e uma distensão abdominal. A prevenção, então, é ingerir alimentos bem lavados e ou cozidos, lavar as mãos antes e após o uso de sanitários, construção de fossas e redes de esgotos, né, para que a gente tenha um saneamento básico aí, e só beber água filtrada e fervida. Dengue, zika e chikungunya. Essas três doenças, elas são consideradas transmitidas pela água porque elas são transmitidas através de um vetor. O mosquito Aedes aegypti, e esse mosquito possui uma fase, que é a fase que a gente chama larval, que se reproduz dentro da água, né? Bom, então um mosquito que requer bastante atenção e controle, né? A gente orienta para o controle de água parada, né? Para que esse mosquito não se reproduza. Além de serem transmitidas pelo mesmo mosquito, a dengue, a chikungunya e a zika são doenças que apresentam alguns sintomas semelhantes. E esses sintomas, por serem semelhantes, claro que pode dificultar o diagnóstico médico. Entretanto, existem pequenas diferenças que podem ser usadas como critério de avaliação. Bom, a dengue é, sem dúvida, a doença mais grave quando comparada à chikungunya e à zika. Ela causa febre, dores no corpo, dores de cabeça e nos olhos, falta de ar, manchas na pele, indisposição. E em casos mais graves, a dengue pode provocar hemorragias que, por sua vez, podem ocasionar aí o óbito. Então, uma dica boa aí para a dengue é: se a pessoa já tem um diagnóstico de dengue e apresentar ainda dores abdominais fortes, contínuas, vômitos persistentes, sangramento pelo nariz, boca e gengivas, sede excessiva, boca seca, deve retornar com urgência à unidade de saúde
para que para que seja feita a hidratação e as ações adequadas para cada caso, né? O risco de morte após esses eventos é grande, né, devido ao risco de hemorragia, e o caso pode estar evoluindo, né, então aí para forma mais grave que pode levar à morte. A Zika, que é uma doença que causa os sintomas mais leves, né, os pacientes com essa enfermidade apresentam febre mais baixa do que a dengue, a chikungunya, olhos avermelhados e coceira característica. Em virtude desses sintomas, muitas vezes a doença é confundida com alergia. Normalmente, a Zika não causa morte e os sintomas não duram mais que 7 dias. Vale frisar, no entanto, que a febre Zika relaciona-se com uma síndrome neurológica que causa paralisia, a síndrome de Guillain-Barré, e também está associada a casos de microcefalia. Por fim, a gente tem a chikungunya, que também causa febre, dores no corpo, mas as dores concentram-se principalmente nas articulações. Na dengue, as dores são predominantemente musculares, né? Já que está relacionada à articulação. Alguns sintomas da chikungunya duram em torno de 2 semanas, todavia as dores articulares podem permanecer por vários meses. Casos de morte são muito raros, mas a doença, em virtude da persistência da dor, afeta bastante a qualidade de vida do paciente. O tratamento de dengue, zika e chikungunya é praticamente o mesmo, uma vez que não existem medicamentos específicos para nenhuma dessas enfermidades. Então, recomenda-se que o paciente, nos 3 casos, permaneça em repouso, beba bastante líquido. Alguns medicamentos são indicados para dor, mas não se deve fazer uso de remédios que contenham ácido acetilsalicílico, pois eles podem desencadear hemorragias. Não existem vacinas contra as doenças citadas, né? Assim, a melhor forma de prevenir é a destruição dos locais propícios à multiplicação dos mosquitos Aedes, garantindo sempre que não haja um acúmulo de água parada. Então, aqui a gente tem algumas dicas, né? Manter a caixa d'água sempre fechada, com tampa adequada, remover folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas, não deixar água acumulada sobre a laje, lavar semanalmente dentro com escova e sabão os tanques utilizados para armazenar água, manter bem tamponados os tonéis e os barris de água, encha de areia as bordas dos pratinhos, né, dos vasos de planta. Se você tiver vasos de plantas aquáticas, troque a água e lave o vaso, principalmente por dentro com escova, né? A água e sabão, né, também deve ser utilizado para a lavagem desses vasos de planta. Guarde as garrafas sempre de cabeça para baixo. Entregue seus pneus velhos ao serviço de limpeza urbana ou guarde sem água em local coberto e abrigado da chuva, e coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Febre tifoide. A febre tifoide é outra doença veiculada pela água contaminada e também por alimentos contaminados, né? O reservatório é o homem, né? Esse homem, ele pode estar transmitindo a doença através de fezes contaminadas, por exemplo, e ele pode não ter sintoma nenhum, que a gente chama de portador assintomático. Ele é uma doença que é conhecida como a doença das mãos sujas, né? Basicamente, ela está relacionada à falta de saneamento básicos e falta de hábitos de higiene. Ela é causada por uma bactéria chamada salmonela, né? E essa bactéria, após a ingestão de alimentos contaminados, né,
essa bactéria salmonella, ela invade a mucosa digestiva e aí atinge os linfonodos regionais e a corrente sanguínea. Bom, os indivíduos com o quadro instalado, eles normalmente apresentam uma febre prolongada, né? Um aumento do baço, uma falta de apetite, que a gente chama de inapetência ou anorexia, né? Uma bradicardia, manchas rosadas no corpo, obstrução intestinal, diarreia, tosse seca e febre alta, né? São alguns sintomas que esse doente pode aí apresentar. Para a prevenção da febre tifoide, lavagem das mãos, né, antes de manipular os alimentos, tratamento adequado da água, né, lavar bem os alimentos e boa higiene, né, relacionada a hábitos de banho, e após o banheiro lavar as mãos, né? Esses basicamente são as prevenções para a febre tifoide. Leptospirose. A leptospirose é uma doença grave, né? Ela ocorre principalmente nos períodos de chuva, quando as pessoas que moram em comunidades com saneamento precário têm suas casas invadidas pelas águas dos rios ou valas contaminadas com a bactéria, né? A bactéria é chamada Leptospira, né? A bactéria causadora da leptospirose. Ela encontra-se normalmente nos rins do rato, o seu reservatório natural, então a gente chama o rato de vetor dessa doença, né? Que elimina, então, essa bactéria viva por meio da urina no meio ambiente. A água das chuvas vão estar presentes essa bactéria também, podendo estar em alimentos, né, em alimentos que a gente encontra ruídos pelo rato. Bom, outra forma de contágio é contato direto das pessoas, né? Transmissão de pessoa para pessoa. A bactéria, então, ela penetra no organismo, né, pelas lesões da pele da pessoa, ou pela mucosa da boca, do nariz, do olho, ou até mesmo pela pele íntegra, se o período, então, de imersão nessa água contaminada, por exemplo, for demorado, né? A pessoa está ali há muito tempo tomando banho naquela água, em contato com aquela água contaminada. A partir desse contato, né, com a pele, a bactéria penetra, né? A leptospira, ela penetra. Então, como eu disse, após penetrar a corrente sanguínea, essa bactéria ela atinge o líquido cefalorraquidiano e aí já começa a apresentar, então, as manifestações clínicas, né? Seus sintomas são febre, mal-estar geral, cefaleia, podendo aparecer ou não a icterícia, que é a cor amarelada a pele, né? As formas mais graves pode levar o doente à morte. O controle da leptospirose exige a adoção de medidas com a utilização de água de boa qualidade, controle da população dos roedores, né, dos ratos, proteção aos trabalhadores expostos à urina de rato durante a execução de suas atividades, por exemplo, os garis, os agricultores, os bombeiros, e o armazenamento correto de alimentos em locais onde esteja livre desses roedores. A eliminação de entulhos pode também estar abrigando esses roedores, né? Ao entrar em contato com água de enchente, se não tiver luvas,
ou botas de borracha, a gente orienta a fazer o uso de sacos plásticos nos pés para evitar essa exposição a essas águas que podem estar possivelmente contaminadas. Filariose. A filariose é popularmente chamada de elefantíase. É uma doença tropical infecciosa causada por um parasita nematóide, a filária, que é conhecida como Wuchereria Bangkok. Ela é transmitida pela picada de mosquitos, né? O mosquito do gênero Culex, conhecido como pernilongo ou muriçoca, e esse mosquito, através da picada no homem, transmite então a doença e o homem é o seu hospedeiro definitivo. Os transmissores são insetos sugadores de sangue. No Brasil, os mosquitos do gênero Culex, né, os pernilongos ou muriçocas, do gênero Anopheles também, que se infectam quando picam pessoas doentes. No que diz respeito à forma linfática, as larvas das filárias dirigem-se da corrente sanguínea para os vasos linfáticos, onde se maturam e após cerca de 8 meses começam a produção de microfilárias que surgem no sangue e outros órgãos. Os sintomas mais comuns é o que a gente chama de elefantíase, é um engrossamento e alteração da pele que afeta geralmente os membros inferiores, conferindo a eles um aspecto de pata de elefante, o qual surge quando o parasita obstaculiza, né, a circulação linfática. Esquistossomose. A esquistossomose mansônica é causada pelo parasita Esquistossoma mansoni, cujo vetor é um caramujo do gênero Bionfalaria, encontrado em todo o Brasil e presente em águas de rios, lagos e outras fontes de água doce. O ciclo dessa doença compreende 2 fases, uma dentro do caramujo, outra dentro do homem, né? Os ovos do esquistossoma são lançados no ambiente através das fezes do homem infectado, né? Então, esse homem elimina pelas fezes, né? e infecta a água. E aí, esses ovos, eles na água, eles eclodem momento em que são então liberados as larvas. Essas larvas, elas são chamadas de miracídio, né? Aqui a gente tem um esquemazinho do ciclo, e aqui as fezes, né, humanas, com a presença de ovos, esses ovos no ambiente se transformam em larvas, né, eclodem as larvas, e essas larvas, então, que são chamadas de miracídio, vai penetrar, então, o caramujo. Esse caramujo, após 4 ou 6 semanas, torna a eliminar o parasita sob a forma de cercária, né, que irá infectar então as pessoas que tomarem banho nas águas, nessas fontes de águas, ou andarem descalços às margens desses rios e lagos. Após a infecção, o indivíduo demora cerca de 6 semanas para manifestar os sintomas da doença. As manifestações podem ocorrer como basicamente 3 formas, né, que é a forma de dermatite cercariana. Ela é durante o período da contaminação, né, acontece no período e local da introdução da cercária no organismo.
ocorre uma reação alérgica e o indivíduo apresenta, então, um edema, uma vermelhidão, uma erupção, um prurido, podendo durar até 5 dias após a infecção. O indivíduo também ele pode apresentar a forma de febre Katayama, né, que é a esquistossomose aguda, na fase aguda, ocorre de 3 a 7 dias após a entrada do agente infeccioso, caracteriza-se por febre, perda de apetite, dor abdominal, cefaleia, podendo haver ainda diarreia, náuseas, vômitos e tosse seca. A gente tem aqui na fase aguda, coceira, prurido. Né? Bom, e a outra forma que o indivíduo pode apresentar é a forma crônica, né, que manifesta-se geralmente em torno de 6 semanas após a infecção, é caracterizado por comprometimento de mais ou menos severos, né, ocorre uma disfunção intestinal, né, de acordo com a quantidade de parasitas que está presente nesse organismo. Varia desde a queixa da diarreia com muco e sangue até o rompimento das varizes do esôfago, hipertensão dos vasos do fígado, levando o indivíduo a uma ascite e uma complicação hepática e intestinal também. Bom, como eu falei, o reservatório é o homem, também pode ser roedores, primatas, e o hospedeiro intermediário, né, o vetor, é o caramujo. Bom, a esquistossomose, ela pode matar, né? Aqui a gente tem um cartaz, né, que informa os métodos de prevenir, beber água tratada, lavar as mãos antes das refeições, né? Não lavar a roupa em rios e lagos, assim, no tanque, e evitar o banho e a pesca em águas com caramujos. Hepatite A. A transmissão ocorre pelo contágio fecal-oral, né, a ingestão de água e alimentos contaminados pelas fezes de doentes. Né. A hepatite A é um dos tipos de hepatite cuja incidência vem aumentando progressivamente em virtude das precárias condições de higiene e saneamento básico existentes em muitas cidades aí brasileiras. Sua ocorrência também observada em instituições fechadas, como quartéis, creches e escolas, né? Ela tem ela também pode ser chamada de hepatite infecciosa, hepatite epidêmica, hepatite de período de incubação curto. O reservatório é o homem, os primatas, né, chimpanzés e saguis. A forma com que o vírus da hepatite afeta as funções do fígado é semelhante à forma da hepatite B, né? A hepatite A e a hepatite B, elas têm bastante semelhanças. As manifestações clínicas caracterizam por grande variabilidade, podendo ser inespecífica, como um quadro gripal, ou se apresentar com sinais e sintomas de mal-estar, cefaleia, febre, artralgia, que é dor nas articulações, náuseas, vômitos e inapetências. Podendo também ocorrer dor abdominal e icterícia, né, que é a cor amarelada da pele, fezes sem cor, né, acólicas. O fígado e o baço podem estar aumentados, né, uma hepatomegalia, esplenomegalia, e na fase de convalescência a melhora gradual do quadro clínico e os sintomas tendem então aí a desaparecer.